E olha só, deixa eu te falar. O que você vai assistir aqui depois desse anúncio, fica tranquilo, não é nada pra você arrastar pra cima, nem clicar em Saiba Mais. Eu só quero te falar que esse é o novo quadro do grupo de jovens. Sabe o culto que acontecia? Lugar secreto, todos os sábados, 7h30? Então, ele não vai ter mais, por conta da pandemia, decreto, essas coisas que você já sabe, né? E ele se chama Sinopse Instantânea. Sinopse é isso aqui, ó, fica atrás do livro. É uma coisa bem mais objetiva, mais rápida, que você vai ter uma aplicação ali, sabe, na mesma hora. E fica ligado, vai ter todos os sábados e durante a semana. Fica ligado nisso aí, não se esquece. E no final do vídeo, curte, comenta e compartilha. Bora lá! A primeira pergunta que eu quero te fazer nesse vídeo é: você sabe o que é Fibonacci? Esses dias eu tava vendo uns stories e aí de uma pessoa que eu sigo, e aí perguntaram pra ele assim na caixinha de pergunta: fulano, Fibonacci é a assinatura de Deus na Terra? É a assinatura de Deus na criação? E se você não sabe o que é Fibonacci, Fibonacci é isso aqui, ó. Então, é esse desenho aqui que você acabou de ver. E esse desenho é incrível, você encontra em muitas coisas, em várias coisas, na onda do mar, no seu formato da orelha, no DNA, na arquitetura, na engenharia. É um padrão numérico que foi descoberto por Leonardo Fibonacci. E aí falam-se que isso é a assinatura de Deus, né? E por isso foi feita essa pergunta. E aí, eu fiquei pensando assim, será mesmo se isso é a assinatura de Deus? Eu sei que Deus é incrível em tudo que Ele faz, em tudo que Ele cria, e que Ele é detalhista, né? Mas quando a gente se fala de assinatura, a gente se fala de algo muito importante, né? A gente assina documentos, a gente assina contratos, e a assinatura, ela tem que ser exposta, ela tem que ser vista, né? Ela tem que ser revelada. E essa regra de Fibonacci é algo que está bem assim, oculto, bem nos detalhezinhos assim, a gente não consegue perceber direito. Talvez você nem tinha ouvido falar disso, ou nunca ouviu falar de Fibonacci. Quem é isso? É de comer, é de passar no cabelo, o que isso significa? E é incrível como Deus é detalhista em tudo que Ele criou. E como os céus declaram, né, a sua glória, Salmos 19 fala que os céus, ele declara a glória de Deus. E o firmamento, ele anuncia a obra das suas mãos. Da mesma proporção que os céus está declarando a glória de Deus, que o firmamento está anunciando as obras das suas mãos, a natureza. Romanos 8 fala que a natureza, ela aguarda ansiosamente a manifestação, ela tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E como eu sei, Júnior, que eu sou filho de Deus? No mesmo livro, no mesmo capítulo, Romanos capítulo 8, no versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Isso é interessante, porque às vezes nós não nos manifestamos como filhos de Deus, porque nós não nos permitimos ser guiados pelo Espírito de Deus. E Romanos é bem claro que aqueles que são filhos de Deus são os que são guiados, né, pelo Espírito de Deus. João, ele se permitiu ser guiado pelo Espírito de Deus para revelar Cristo, né? João 1 fala que ele não era a luz, mas ele manifestava a respeito da luz, né? Ele manifestava a respeito disso. E Fibonacci é interessante porque alguns artistas, né, ou a maioria dos artistas, usam essa regra, né, em suas obras de arte. E quando a gente fala de obra de arte, quando o autor ele termina a sua obra, né, quando o carinha ali que está pintando, ele termina a sua obra, a última coisa que ele faz é o quê? É deixar a sua assinatura lá na obra, é deixar aquilo registrado, que foi ele que fez, né? Foi ele que pintou, foi ele que dedicou tempo àquilo. Então, todas as vezes que a gente olha para uma obra e vê o nome de quem escreveu, a gente sabe quem é o autor daquela obra, quem foi o criador daquilo. E quando a gente vai para Gênesis, capítulo 1, a gente vê Deus criando o mundo, a gente vê Deus criando as coisas, né, através da sua palavra, mas a última coisa que Deus faz é o quê? É criar eu e você. Ou seja, nós representamos a assinatura, nós somos a assinatura.
Não é Fibonacci, não é todo esse design, não é essas coisas, mas eu e você, nós somos a assinatura de Deus. E como eu falei, todas as vezes que nós olhamos para um quadro e vemos a assinatura não diz respeito àquele quadro, mas diz respeito a quem a criou, né? Quem foi o artista, quem foi o autor. Nós somos a assinatura que representa Deus. Não tem a ver com a gente, mas tem a ver com revelar a glória dele, tem a ver com revelar a criação, tem a ver com revelar o autor da criação, né? Pelo fato de nós termos sido a última coisa criada por Deus. Essa é uma mensagem que eu queria deixar para você e contar também um breve testemunho. Um tempo atrás eu dei uma entrevista e nessa entrevista eu tinha que contar, em algum momento eu tinha que contar um pouco da minha história. E eu contei ali um pouco da minha história e depois de passados alguns dias, a pessoa que me entrevistou, ela falou para mim, olha, eu já fiz mais de 170 entrevistas, mas se eu tivesse feito só a sua, teria valido a pena, porque eu teria entendido, né, através da sua entrevista, eu entendi o propósito de Deus para mim. E aquilo eu fiquei assim surpreso, né, e me fez lembrar de uma referência de Salmo 139, fala que nossos dias eles foram escritos por Deus. Antes mesmo que a gente se formasse no ventre da nossa mãe, antes mesmo que a gente pensasse, né, nossos pais pensassem em nos fazer, em nos criar, Deus já havia escrito os nossos dias no seu livro. Ou seja, o autor da vida já tinha havido escrito a sua vida, né? E ali eu pude entender que a minha história, a nossa história, ela não tem que ter a ver com os nossos sonhos, os nossos projetos, com a nossa vida, mas ela tem que revelar a glória de Deus. E naquele dia, né, que ela me passou isso, eu entendi que a minha vida, né, naquela entrevista estava revelando a glória de Deus. Eu estava sendo a assinatura de Deus, revelando a obra do Criador, revelando o autor naquele momento. E por isso fez sentido para ela. E eu oro para que a sua vida também faça sentido, né, para todas as pessoas que estão em sua volta. Né, que você revele a obra do Criador, que você seja a assinatura da obra de Deus. Em nome de Jesus.